Jesus, povo de Deus, entrando aqui ao vivo mais uma vez, hoje com a ilustre presença do nosso irmão cooperador Janderson, né, que vamos estar aqui batendo um bate-papo descontraído. O cooperador Janderson hoje vai estar também trazendo aqui uma palavra aos nossos ouvintes, levando uma palavra de Deus ao coração dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores. E você que ainda não nos segue aí nas nossas redes sociais, nos sigam aí pelo nosso canal do Instagram, né? Café Cristão 38, e o nosso canal do YouTube também, né? Você que não nos segue aí, nos acompanhe por lá também, @Café Cristão 38, né? A gente vai estar sempre trazendo uma palavra da parte de Deus. As nossas transmissões, os nossos vídeos aqui são totalmente voltadas para fazer a obra de Deus. O nosso único e principal foco é levar a palavra de Deus a todos aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Certa vez, eu assistindo algumas ministrações da palavra de Deus, e Deus gerou esse propósito no meu coração, que eu teria que estar fazendo a obra dele através das minhas redes sociais, né? Criando também um canal no YouTube para estar levando a palavra de Deus, né? E nossa programação hoje é totalmente voltada para levar a palavra de Deus ao coração daquelas pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus, né? E queria dar as bem-vindas aqui ao nosso irmão cooperador Janderson. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Amém, meu irmão. Quero te agradecer por essa oportunidade, me convidando aqui para o seu podcast. Não sou famoso, não quero fama, e isso também não queremos, mas queremos semear o Evangelho de Jesus Cristo e que almas sejam salvas, né? Quero saudar todos também com a paz do Senhor e uma boa tarde. Amém? Amém, meu irmão. O nosso cooperador irmão Janderson, ele ontem levou uma palavra ali na Assembleia de Deus Ministério Belém, né, lá na Rua Bahia. E lá onde eu congrego também, tenho a honra de congregar junto com esse santo homem de Deus, né? E que palavra, meu irmão. Você que não foi, você que é aqui de Araucária, não foi ontem no culto, você perdeu. Deus desceu na casa e usou esse homem poderosamente, falou tudo aquilo que precisávamos ouvir. Homem de Deus. Para a honra e para a glória de Deus, eu estava lá ontem e consegui pegar a minha bênção. Deus é maravilhoso, meu irmão. Irmão, queria começar aqui conversando com o irmão. Queria saber do irmão como foi assim o início da carreira, porque, irmão, sabemos que hoje um jovem cristão, né, é difícil hoje em dia, é difícil hoje um jovem ele permanecer dentro da igreja, ele ter a ousadia como Deus te usa. Eu pude ontem lá assistindo ontem, né, a palavra que Deus gerou no seu coração. E como foi o início da carreira do irmão? Varão, o início da minha carreira é meio que um transformar de Deus na minha vida, porque não posso ter o privilégio de dizer que cresci dentro do Evangelho ou que cresci na presença de Deus. A minha história de fé na presença do Senhor começou-se assim. Quando eu era criança, eu gostava muito de futebol, de jogar bola. E o meu sonho, eu acho como de todas as crianças, todos os jovens do Brasil, é ser jogador de futebol. Só que a minha história de fé começou através da minha irmã. A minha irmã, criança, foi convidada para ir para a igreja, começou a participar do grupo de crianças da igreja, começou a participar das coreografias, começou a participar dos cultos. E como minha irmã ela era criancinha, eu era um pouco mais velho do que ela, a minha mãe sempre me obrigava a ir com ela para a igreja. Sempre tem essa questão do maior ter que conduzir o menor. Tem que cuidar da minha irmã. Então eu ia meio que forçado, eu não ia porque eu queria, eu não ia por vontade própria, mas eu ia para cuidar da minha irmã. Porque se eu não fosse, desobedecesse meus pais, chegasse em casa eu apanhava dos meus pais. Porque agora eu estou morando aqui no Paraná, mas eu sou lá da Bahia, eu sou de Camaçari, na Bahia. E a doutrina dos pais da Bahia é um pouco diferente do que muitos de hoje em dia, né, dessa geração pós-moderna. Então a criação é diferente. Então se eu não fosse, eu apanhava.
Só que naquele negócio de ir já tinha um trabalhar de Deus ali. Oh, glória. Porque quando eu ia com a minha irmã, eu tinha que ouvir a palavra. Eu participava também dos grupos das crianças, porque pela minha idade eu ainda fazia parte dos grupos de criança, era pré-adolescente, como não tinha um grupo, eu tinha que participar do grupo das crianças. Participava dos cultos. Me lembro uma vez que teve uma coreografia do semeador, da palavra do semeador, que eu fui o semeador, e até na hora daquela coreografia tava com aqueles negócios de água, esqueci o nome, e eu acabei batendo na cabeça de uma menina na igreja, a igreja toda acabou rindo, e eu fiquei com a vergonha de sair correndo pela igreja. Só que nesse ir eu fui indo, até a época que eu me tornei jovem, né? E quando a gente se torna jovem, a gente quer tomar nossas decisões. Quando a gente se torna jovem, a gente começa a desobedecer as palavras do nosso pai. Parece que a gente começa a perder o temor, né, com os nossos pais, o medo. E a mesma coisa acontece com a gente na caminhada de fé com Deus. Quando a gente cria um certo amadurecimento, a gente começa a perder o temor a Deus. A gente começa a querer desobedecer aquilo que Deus manda, né? Sim. E foi bem assim. Eu parei de ir para a igreja, comecei só a jogar bola, comecei a me envolver com as coisas do mundo, e por incrível que pareça, meu pai e minha mãe não eram cristãos. Não eram cristãos? Não era cristão, só minha irmã que foi para a igreja e se tornou cristã. A sua irmã, sendo a menor criança, Isso. Conduziu você e hoje os seus pais. Aí o que aconteceu, Varão, engraçado, que o primeiro foi minha irmã ir para a igreja, aí conheceu a irmã do círculo de oração que morava na rua da nossa casa, que isso conhecia. Sim. E aí, naquela época, eles faziam os cultos nos lares. E eles tinham um trabalho que era escrever uma carta e dizer se queria aceitar Jesus. E convidava as pessoas, se a pessoa tivesse vergonha, escrevia uma carta se queria aceitar Jesus. E minha mãe... Mandava lá no altar? Isso, não, lá na casa da irmã. Mandava na casa da irmã. Aí minha mãe escreveu e entregou na casa da irmã. A irmã foi, visitou ela. Porque, meu irmão, quando na minha casa, na minha infância, a minha família era muito conturbada. Meu pai era mundano, minha mãe era mundana. Meu pai bebia muito e quando chegava bêbado, ele sempre agredia minha mãe em casa, entendeu? Eles brigavam muito. E dentro do meu lar são eu, mais 2 irmãos e a irmã. E a gente viveu um lar meio conturbado dentro da nossa casa. Era muita briga e cresci vendo aquilo ali. E aquilo ali me gerou um certo trauma, um certo crise de ansiedade, de medo. E a gente crescia vendo aquilo ali dentro do lar. E é muito ruim, eu sei que tem muitos que vivenciam isso dentro do lar. Mas eu quero dizer que Deus pode transformar e Deus pode mudar a história e a vida. Deus pode abrir uma porta nova. E com isso da minha irmã ir para a igreja, minha mãe acabou aceitando a Jesus. Ô, glória! Minha mãe acabou aceitando a Jesus e começou a ir para a igreja. Aí minha mãe me obrigava a ir com ela de novo. Eu continuava indo. Mais uma vez, Deus usando alguém para levar você. Isso, mais uma vez. E eu fui, ia indo. E conhecia uma jovenzinha da igreja. Aí sempre tem aquele namorinho, né? A gente começa a ir para a igreja mesmo, dizer que é cristão de verdade. Aí só que depois, quando acaba, a gente para de ir à igreja de novo. A gente não, né? Na juventude, porque sempre acontece isso com os jovens. A gente sempre vê essas coisas acontecer. Só que meu pai, quando minha mãe aceitou, meu pai não aceitou logo de início. E minha mãe continuou orando. E da mesma maneira que minha mãe aceitou a Jesus através da carta, meu pai também aceitou a Jesus. Ele chegou um certo dia, disse que queria mudar de vida e mudou de vida. E depois que eles mudou, antes de entrar na minha história, o meu pai contou porque ele agredia a minha mãe, que tinha algo espiritual, sempre tem. Muitas vezes o inimigo eles fecham as cortinas espirituais das pessoas, do homem natural, para que ele não enxergue. Verdade. E meu pai falou que quando ele chegava em casa bêbado, ele sempre via um homem em cima da cama dele. Misericórdia. Deitado com a minha mãe. Então, por ciúmes, eles brigavam. E ele batia na minha mãe. Muitas vezes minha mãe tentou já matar ele uma vez. Deus que perdoe, mas na hora da raiva, do impulso, ela guardou uma faca debaixo do travesseiro. Meio que uma maneira dela querer se defender, né? Não aguentava mais. Sim. E na hora que ela ia passar a faca nele, meu irmão colocou a mão na frente. E por incrível que pareça, a faca não acertou na mão do meu irmão, passou entre os dedos e ele conseguiu segurar aquela faca. Deus deu livramento, né? Deus deu livramento. Deus mais uma vez operando a maravilha dele na sua família. Isso, e graças a Deus meus pais aceitaram Jesus, minha irmã também,
eles começaram a ir para a igreja, só que eu não fui, ainda não fui, não tinha aceitado a Jesus. Muitas vezes eu ia para frente, mas não aceitava no íntimo da minha alma. E aí entrei na minha juventude, comecei a conhecer o mundo, me aproximar, comecei a me aproximar do mundo das drogas, da bebida, tudo reflexo que eu vivia dentro do lar. Comecei a me envolver com essas coisas, com a criminalidade. Saí de lá da Bahia com 11 a 12 anos de idade, vim aqui para o Paraná, comecei a estudar. Aqui no Paraná também conheci, não que mais influências, mas o meu coração queria, o meu coração desejava aquele relacionamento com o mundo. E conhecer o mundo, continuei a jogar futebol, mas depois parei, tive a oportunidade de fazer vários testes em times de futebol. Desisti de tudo, fui para o mundo, me envolvi mais profundo no mundo da criminalidade, das drogas, junto com alguns parentes meus que viviam e apoiavam isso também. E aconteceu um certo dia, e essa história é linda, que meus pais acabaram brigando de novo. Mesmo estando já na igreja, cristão, né? Por quê? Porque minha mãe, ela não se libertou daquilo do passado de verdade que ela sofria. Ela carregava traumas na alma dela. As traições, as agressões, ela nunca, podemos dizer, feia mesmo. E nessa briga, minha mãe foi para minha casa e eu me envolvia com coisas erradas. E chegou-se um dia que eu fiquei sabendo que meu pai, dessa briga, meu pai trabalhava em um lugar, e nesse lugar era uma fazenda, e o rapaz deixava uma arma nessa fazenda, porque tinha gente que queria invadir essa fazenda e brigava por terra, que não era para invadir, que não era para mexer na terra, e o dono da fazenda deixou para ele se defender, se caso viesse alguém. E eu fiquei sabendo pelo outro rapaz que trabalhava com meu pai, que é meu amigo e é evangélico, que essa arma tinha sumido. Deus, mais uma vez, usando alguém para estar intervindo, né? Que essa arma tinha sumido. E o que veio na minha cabeça? Que o meu pai tinha pego essa arma para tentar tirar a vida da minha irmã, da minha mãe. Entendeu? Da minha mãe. E eu peguei nessa época, só que nessa época eu também tinha arma dentro de casa. Não era minha, entendeu? Eu guardava as coisas erradas dentro de casa. E eu coloquei na minha mente, infelizmente, se o meu pai ele vier fazer isso com a minha mãe, eu vou ter que defender a minha mãe também, o inimigo colocando empecilho. Sim. Só que aí depois, passou um tempo, eu comecei a entender, só que deu a reviravolta, eu comecei a entender o lado do meu pai, que ele não estava errado, que o problema não era dele, que a minha mãe que errou, que falhou, que guardou isso e aquilo. E através disso, Deus me levou para a presença dele. Veio o desejo no meu coração do nada, eu estava no mundo, e veio o Espírito Santo, eu tava drogado em cima da cama de madrugada sem conseguir dormir, e do nada veio um desejo de me entregar para Jesus para ajudar o meu pai, porque eu vi o sofrimento do meu pai, eu via o meu pai entrando em um princípio de depressão, e é complicado uma pessoa permanecer na presença do Senhor acontecendo tudo isso, separação, sim, tudo, traição. E eu acabei indo por desejo próprio, fui para a igreja. Isso já agora, já na sua juventude. Na minha juventude. Porque na época do começo da sua carreira, isso, você era adolescente. Isso, no ano de 2018 para 2019 isso aconteceu. E aí eu fui para a presença de Deus, o pastor pregou, o saudoso pastor Geninho, irmão do pastor Ricardo, onde eu congreguei, e ele pregou a palavra. E eu escutei e senti o desejo de ir, só que como eu estava acorrentado, eu não fui. E aí no final do culto ele continuou insistindo, tem alguém aqui que Deus está chamando para ajudar alguém e que precisa se render, Jesus quer salvar a sua alma. E veio o irmão e perguntou se eu queria ir na frente junto com ele, eu fui e aceitei a Jesus. E graças a Deus, eu até hoje estou servindo a Deus, tive meus altos e baixos na caminhada da fé, a gente tem sempre nossos altos e baixos, buscando a perfeição, buscando a santidade. Mas graças a Deus até hoje eu permaneço na presença do Senhor. Com glória. E o que me entristece é que a minha irmã, que foi usada para estar na presença do Senhor, quando ela chegou no meio que a juventude, ela se desviou da presença. O diabo ele procura maneiras para meio que tragar a juventude. Hoje em dia o diabo ele investe muito na juventude. Em que sentido ele investe? Ele tem causado meios, ele tem criado ferramentas para roubar a atenção do jovem, né? Para tragar a alma do jovem. O diabo ele tem criado o celular mesmo hoje em dia, as redes sociais,
é uma das coisas que mais tem roubado a atenção do povo de Deus, dos jovens, né, da igreja mesmo. E a gente tem que ter muito cuidado com as ferramentas, com os celulares, a internet, hoje em dia com os nossos filhos, né? Uma área que o inimigo tem investido grande, que muitos não conseguem enxergar, é na área sentimental e na área sexual. No caso dos jovens, um assunto que é bem difícil de se tocar, de falar, mas que o inimigo tem investido nessa área e tem atraído muitos para esse caminho, para essa área. E, infelizmente, foi um dos motivos que minha irmã, que foi usada por Deus para salvar toda a minha casa, se desviou da presença do Senhor. E por parte o abandono também do corpo da igreja por ela. Sim. Que abandonou ela, entendeu? Porque ela falava que quando ela chegou aqui no Paraná, infelizmente, ela participava do grupo, as meninas do grupo de jovens, que ela da adolescentes, disse que o cabelo dela era duro, que ela era feia, que ela era isso, era aquilo. E ela foi se entristecendo, coisas que não podia acontecer dentro da igreja, né? A gente sabe que essas coisas acontecem, né, Varão? Porque eu tenho filhas mulheres, né? Eu tenho uma filha que tem 21 anos de idade, não sei se o Varão sabe, sim. E tenho uma filha que tem 16 anos de idade, né? E as próprias meninas da igreja, às vezes elas fazem um grupinho. Verdade. A gente sabe que na igreja tem as panelinhas também, né? E sempre tem um ou outro que acaba meio que querendo rejeitar, né? Procura defeitos, sente ciúmes, né? Às vezes pensa que vai perder o seu espaço, né? E acaba rejeitando essas pessoas. Então, assim, né, só recapitulando, minha filha não tem 16, hoje ela tem 18. 16 na época que a gente chegou para cá, para o Paraná. Hoje a gente mora aqui também, né, em Araucária, né? Mas a gente sabe que acontecem essas coisas na igreja, Varão. E com isso as igrejas têm perdido almas, né? Falando sobre a igreja, Varão, falando sobre jovens ainda. Hoje o Varão é líder da mocidade ali na igreja, né? O que é que o Varão tem a dizer sobre essa liderança, sobre a sua liderança, sobre os jovens que são liderados por você? Um recado que o Varão quer deixar para essa juventude. Fica à vontade. Amém. Antes de entrar nessa parte, eu só queria deixar claro para os ouvintes que nós não estamos falando mal da igreja, tá? Nós não estamos falando mal do povo de Deus, nós estamos falando mal, não estamos falando mal. Nós infelizmente estamos falando algo de alguns problemas que sempre existem dentro da igreja. A igreja não é perfeita, né? A igreja é um hospital para os doentes. Então a igreja é um lugar que contém mais pessoas imperfeitas e que estão buscando a perfeição. Esse que é o sentido de igreja. E a perfeição, entendeu? Só encontra em Cristo. Em Cristo Jesus. Aquele que permanece em Cristo alcança a perfeição, isso, né, Varão? E muitos jovens da igreja é assim, não é por falta de ensinamento da igreja e nem dos pais dentro de casa. É pelo desprezo próprio da juventude, da adolescência pela palavra e pelos conselhos dos pais. Isso que gera uma pessoa dessa natureza, amém? Amém. E da questão da juventude, graças a Deus, hoje pela misericórdia, estou cuidando dos jovens ali na AD Ministério Belém, nosso pastor Luciano. Uma tarefa que não é fácil. Não é. Eu já fui jovem, eu sei como é que é uma tarefa difícil, mas pela misericórdia de Deus eu acredito em cada um, na capacidade de cada um, no chamado de cada um. Acredito no grande avivamento que Deus tem a fazer no Brasil e vai começar através da juventude. Da juventude. E eu acredito que Deus tem coisas grandes para fazer ali na AD Ministério Belém, através da juventude, não só no Ministério Belém, mas como os outros ministérios, na Batista, na Quadrangular, na Pentecostal, em todas as igrejas. Deus vai fazer um mover tão grande através da juventude. Sim. A gente percebe que as pessoas que estão na situação do cooperador Janderson, que hoje é o líder ali da mocidade, ali na AD Belém, é uma pessoa amorosa. A gente já observa até no jeito dele falar. Isso não é porque estamos aqui ao vivo, ele é assim mesmo no dia a dia dele. Até outro dia, eu que já sou mais de idade, né, me ligou perguntando, querendo saber como é que eu estava, me dando uma palavra
alívio, quero saber como é que estava a minha pessoa. Então, eu acredito que vai estar fazendo, já está fazendo um trabalho maravilhoso. Você que é jovem, né, que está afastado dos caminhos do Senhor, corra você para De Belém, que lá o nosso cooperador, irmão Janderson, que hoje é o líder da mocidade, vai estar lá pronto para te receber. Ele tem uma palavra de Deus para o seu coração, ele vai estar cuidando de você, vai estar te direcionando para o caminho certo, que é Cristo, né? E você vai estar nas mãos boas. Corra você para De Belém. Você jovem, ministro de louvor, que quer fazer evangelismo, que tem desejo de fazer evangelismo, pregar a palavra do Senhor, aqui na De Ministério Belém estamos assinando sua carteira, viu, meus irmãos? Se vocês quiserem ser contratados para estar pregando, fazendo evangelismo, você que toca violão, você que toca teclado, que toca bateria, que está afastado, que foi desprezado, estou aqui como pai para cuidar de cada um de vocês, para ajudar vocês a caminhar. Se quiser conhecer o nosso trabalho, estaremos deixando depois o endereço da igreja, onde é que fica, os dias de culto. Se quiser estar com a gente, cooperando junto com a gente, estamos convocando a você para participar do exército de Jesus Cristo, amém? O recado foi dado para você que é jovem, hein? Você não pode perder, né? Não deixe de servir a Deus porque alguém te magoou. O homem é falho. O homem é falho. Não deixe de servir a Deus porque alguém criou uma panelinha, né? Deus tem que ser o seu alvo, o seu único e principal alvo. Assim como eu disse no começo aqui do programa, varão, que esse programa ele foi criado para isso, para o entretenimento do povo de Deus. Para isso aqui que o varão acabou de dizer. Não deixe que alguém que te feriu te impeça de chegar até Cristo, né? Então, assim, aquela mulher do fluxo de sangue, ela viu uma multidão diante dela. Aí você imagina, se ela olhasse para a multidão, né, e visse só dificuldade. Mas ela não, ela olhou para a multidão e viu que havia uma luta a ser enfrentada. Mas ela falou o quê? Eu vou bater de frente. E ela não foi por cima, varão, ela foi por baixo. Ela disse, eu não vou por cima não, eu vou me humilhando. E lá embaixo ela recebeu a cura dela, ela tocou na manta e não foi por cima, foi por baixo. Então você, jovem, que se alguém te feriu, se alguém te maltratou, se por algum motivo, alguma questão da vida, né, você foi ferido, foi machucado, não deixe isso te atrapalhar, não veja como isso como empecilho. Pense que você vai ter um testemunho para contar e que Deus ele quer operar grandes maravilhas através da sua vida. E com isso, colocou aqui o irmão Janderson para estar te recebendo lá. Ele é o líder da mocidade, homem valoroso, homem guerreiro. Eu acredito no trabalho dele. Eu tenho 2 filhos jovens que são liderados por ele e eu sempre aconselho os meus filhos aqui, quando o líder te convocar para você ir nas reuniões e nos ensaios, vá, não veja dificuldade. Eu pergunto para os meus filhos aqui, varão, eu digo direto, o que te impede de servir a Deus? O que te afasta do amor de Deus? Porque o mundo, as alegrias do mundo é tudo passageira, não é, varão? Isso. A alegria do mundo é tudo passageira, varão. Vamos tocar um pouco nesse assunto aqui, né, sobre essa situação da juventude, o que impede elas de servirem a Deus, né, de estar na presença de Deus. Quando a gente se fala de juventude, a gente se fala de jovem, a gente fala de um período de conhecimento, um período de envolvimento, onde eles querem ou desejam, a carne deles desejam se conectar com o mundo material, né? Porque dentro de nós, como se fala em Gálatas, se não me engano 17, o confronto entre a carne e o espírito, entendeu? E para que um jovem ele consiga permanecer ou servir a Deus, ele tem que ter uma vida constante de oração e jejum, porque sabemos que o nosso alimento, a nossa força é na oração e o jejum. E eu posso ver e tirar exemplos como na juventude, que hoje eu estou na frente, não só a juventude, tem uma certa dificuldade para orar. Os jovens não oram mais. Na minha época, quando eu comecei na fé, sempre quando a gente chegava na igreja, colocava o pé na igreja, a gente colocava primeiramente o nosso joelho no chão e orava e buscava a Deus. Hoje em dia, se a gente chamar os jovens para orar, são poucos jovens que vai. E quando os jovens vai para a igreja para orar, ora 5 minutos e acaba. Isso quando ora, né, Isso varão? Quando ora.
entendeu? Então a gente tem que praticar a oração para ter bastante constante, para saber orar, né? Para conseguir orar bastante tempo. E é só através da oração e da leitura da palavra que a gente vai ter uma base bíblica, que a gente vai fazer a chama do Espírito Santo se acender mais ainda em nosso coração e a gente permanecer, porque eu sou jovem ainda, eu tenho apenas 27 anos de idade e eu fui jovem, e quando eu aceitei a Jesus, voltando a aceitei a Jesus, eu já tinha, na minha época de criança, eu tinha um temor imenso, tenho até hoje um temor imenso por Deus. E na minha mente, para mim, se eu fizesse alguma coisa, eu ia ferir a Deus. Na minha mente, antes de ser cristão, eu sabia existia um temor, né, que eu tinha um chamado, que Deus tinha algo na minha vida. Então, todas as coisas erradas que eu fazia, no outro dia eu me angustiava e pensava em Deus, falava: o que será que Deus está pensando sobre isso? O que será que Deus está vendo em mim sobre isso? Porque, querendo ou não, a palavra foi pregada para mim. E minha época de ignorância já passou, porque eu já conhecia. Então, se eu conhecia, eu sabia o que era inferno, eu sabia o que era céu, eu sabia o que era errado, eu sabia o que era certo. E fazendo as coisas erradas, eu sabia que Deus não se agradava e que Deus não estava ali. Então, foi por isso que eu dei o primeiro passo para servir a Deus e para aceitar Jesus. E quando eu dei o primeiro passo, eu já fui logo com o desejo de ser batizado nas águas. Isso é maravilhoso. E pela glória de Deus, uns 2 ou 3 meses à frente, se eu não me engano, foi no mês de setembro que eu desci as águas. E tinha o batismo no mês de setembro. Eu falei: pastor, eu quero ser batizado. Tive discipulado e desci as águas. E graças a Deus estou na presença até hoje. Oh, glória. Depois de alguns anos depois, eu fui batizado também com o Espírito Santo. Comecei a falar em línguas estranhas. E até hoje eu estou na presença do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Maravilhoso, né, varão? Varão, eu ontem observando ali na palavra que o varão levou ontem, né? O varão iniciou ali no livro de Mateus e adentrou sobre várias outras passagens sem perder o foco. E eu estava ali ontem, eu fiquei bem ligadinho lá. Eu falei: eu vou observar aqui o que o varão vai pregar agora. Eu fiquei ligado. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei lá de trás ligado e observando por onde Deus estava levando aquela mensagem. Então, assim, o que eu quero perguntar para o irmão, eu vi que o varão ele tem uma sabedoria assim, muito grande dentro da palavra, o jeito do varão se expressar, do varão dar testemunho do que está lendo ali, né? O varão fez algum curso teológico? Foi o Espírito Santo que te capacitou? Nos fala um pouco sobre o seu chamado, varão. Varão, quando eu comecei no meu ministério de pregar a palavra, exercer o meu chamado, e eu tinha o desejo de pregar, só que muitas vezes quando a gente lê a Bíblia, quando a gente começa com a nossa própria teologia, ou seja, tel, que significa Deus, logia, ensino. Sim. Ensino ou doutrina, ou tratado sobre Deus. Então a gente cria a nossa própria teologia. Só que a revelação do Espírito Santo ela é boa, ela é ótima. A gente tem que pregar sobre a revelação do Espírito Santo. Só que quando a gente interpreta os nossos próprios olhos sem a instrução do Espírito Santo, a gente erra muito. E quando eu comecei no início da minha caminhada, os pastores, os presbíteros obreiros tiveram paciência, porque sabia que eu estava começando, que não tinha nenhuma preparação, um curso. Mas foi bênção de Deus, a igreja foi tocada e ali eu comecei a ver que eu tinha um chamado para isso. E muitos falam: você tem um chamado. Até hoje muitos falam para mim: você tem um chamado para pastorear a igreja. Eu percebi isso ontem, varão, uma palavra porque ontem foi um culto, era o culto da palavra, era uma palavra pastoral, né? É o culto onde o pastor ele vai discipular a sua igreja, ele vai falar algo da parte de Deus, onde ele vai passar as orientações, né, da igreja, como funciona a igreja, ou ele vai ensinar a palavra, que nem foi o caso do varão ontem. Ele começou pelo livro de Mateus, né? E daí ele foi desmiuçando, e o que foi passando e ensinando. Eu percebi ontem, falei: o varão tem um chamado para pastorear. É uma mensagem expositiva, né? Sim. Pensando versículo por versículo, capítulo por capítulo, não fugindo do sentido do texto, foco, do contexto, não fugindo do foco, né? E quando eu comecei a pregar, e eu me adaptei e gostei.
Só que mesmo assim eu tinha bastante medo, bastante temor de pregar alguma coisa que não devia, algo errado, alguma heresia. Então eu fui buscando, eu fiz um curso de teologia, fiz o curso da teologia pentecostal, fiz o curso básico de teologia, fiz o médio, fiz vários cursos também de exegese, hermenêutica, curso de como a gente se portar diante das câmaras, diante do povo, do ambiente que a gente está vivendo, como tratar o tipo de povo, de pessoas que a gente está pregando, para a gente não ferir, para a gente não matar, para a gente não passar do limite, entendeu? Então eu fui me adentrando dentro da palavra, mas não é a teologia que traz aquilo que eu tenho, não é. A teologia ela não faz o pregador. Quem faz o pregador é o Espírito Santo de Deus, não é a teologia. Sim. A teologia ela vai te dar uma base para que você pregue. A teologia ela vai te dar um certo entendimento da palavra do Senhor, mas a teologia não vai te fazer um pregador. Quem vai te fazer um pregador é o Espírito Santo de Deus e o coração temente que você tem diante de Deus, entendeu? Sim. A teologia vai te dar uma base. Quem vai te fazer o pregador é o seu chamado. O seu chamado, ou seja, você já do Espírito Santo, Deus já tinha te chamado para essa obra, né? E você procurou se capacitar um pouco mais para você conduzir com sabedoria aquilo que Deus já te deu. Já tinha me dado, né? Já tinha me chamado para fazer. Então, eu aconselho a vocês que têm preconceito aí sobre a teologia, sobre o ensino, não. Busque o entendimento, busque o conhecimento, se aperfeiçoar na presença do Senhor, crescer na graça e no conhecimento, para que você não cresça somente na graça e seja um crente engessado. Quando cresce demais na graça, é um crente engessado. Eu quero saudar os irmãos com as paz do Senhor Jesus Cristo, eu quero trazer essa palavra, tal e tal e tal. E não tem presença, não tem unção, não tem nada. Tem muita gente que tem teologia, mas não tem a presença, né? Isso. E eu na verdade, varão, baseado como o varão prega, como o nosso pastor Luciano prega, como os meus tios, que é pastor lá em Jucuruçu, na Bahia, meu tio Josafá, ele é pastor, homem de Deus. Queria deixar aqui um abraço, meu tio, para você, te dizer aqui ao vivo que eu te amo, que eu te admiro, né? E eu sempre digo que hoje a minha vida cristã, ela é baseada, como eu não tive, eu não fui criado num lar onde eu tinha um pai. Então eu me baseei nos homens da minha família, que são os meus tios, meu tio Eliel, que é pastor, homem de Deus, né? O meu tio Edson, que pastoreia, o meu tio Eliel, ele pastoreia lá em Porto Seguro, né? Na Assembleia de Deus, a missão. O meu tio Edson, que pastoreia lá em Ubaitaba, também na Bahia, ele é do Ministério Semear, né? Então são homens de Deus, homens que eu me inspiro, que eu olho, eu admiro, e através da vida deles eu falei, eu quero esse Cristo. Eu quero esse Cristo que os meus tios seguem. Então assim, eles foram exemplos, né, na minha vida. Eu queria deixar um abraço aí para eles, né, dizer que eu me orgulho muito, né, dos meus tios, dos homens de Deus que eles são, né. Então assim, é maravilhoso quando a gente tem alguém para se espelhar, né, varão? E vendo o varão pregar, vendo o meu pastor Luciano, que também é meu irmão, né? Não só em Cristo, mas ele é filho da minha mãe, né? Somos irmãos, parte de mãe, e somos irmãos em Cristo, e ele também é o meu pastor, né? Então, para mim é maravilhoso também isso. Vendo eles pregar, eu comecei a fazer um curso de teologia. E nesse curso, né, uma palavra que o pastor Eliel também é um pastor, do nome do professor, né, que está dando um curso de teologia online, um curso básico, varão, também maravilhoso. Aconselho você que não fez um curso de teologia, que procure fazer, né? Porque a gente aprende muito, varão. E uma das coisas que eu aprendi foi isso que você acabou de dizer. Não é o curso de teologia que vai te fazer um pregador, né? Quem vai te fazer um pregador
é o Espírito Santo, porque você tem o conhecimento, chega lá diante da plateia, em cima do altar, e você saber o que falar, você chamar o povo para você, é uma coisa. Agora você ser usado por Deus, e Deus usar aquela sabedoria que você procurou, se capacitar, assim como o varão acabou de dizer, eu tinha um chamado, mas eu busquei um pouco mais me preparar. Eu fiz um curso básico, eu fiz um curso médio, eu fiz outros cursos, né? Então isso é muito importante para a juventude de hoje, que tem deixado aí, perdido o seu tempo com tanta coisa que não é de Deus, né? Tá aqui o irmão Janderson, o cooperador Janderson, né? Que é jovem, um cara jovem e uma pessoa que prega muito usado por Deus. Então assim, você, jovem, procure fazer um curso de teologia, procure se capacitar dentro da palavra, porque Deus ele quer usar pessoas como o irmão Janderson, como o cooperador Janderson, né? Para estar fazendo a obra. Ontem Deus falou poderosamente através da boca desse varão. Você que não foi, você perdeu. Você, irmão, que congrega conosco lá, Deus usou esse varão ontem poderosamente dentro da palavra, né? Então assim, é maravilhoso, é regozijante, irmão, quando você diz que se capacitou, porque é o que falta em muita gente hoje, porque as pessoas a gente convida a pessoa, né, para estar levando uma palavra, e às vezes a pessoa acaba falando uma heresia, né? E como você vai se portar diante disso? Porque você convidou essa pessoa para falar. A pessoa, tem gente que quer ser pregador, mas não lê a Bíblia. Por que o varão me fala sobre isso? Então, se a pessoa quer ser pregador, não lê a Bíblia, não serve para pregar, varão, porque vai estar pregando fábulas. Vai estar pregando o que alguém falou para ele. Isso é porque há uma diferença entre sabedoria e conhecimento. Porque o conhecimento, quando a gente prega o conhecimento, a gente está pregando algo que a gente aprendeu de alguém. É como se a gente estivesse pegando uma revista da escola bíblica e estivesse passando aquela leitura para o povo. Já sabedoria não. Sabedoria a gente sabe do que está falando. Por isso que os discípulos, quando via Jesus pregar, ele falava: esse homem, ele não prega como os escribas fariseus, ele prega com autoridade. Ou seja, Jesus sabia o que estava falando. Entendeu? Jesus ele tinha ciência do que estava falando, ele já tinha experiência própria daquilo que está falando. Já o conhecimento não, o conhecimento a gente prega aquilo que a gente aprendeu, entendeu? Aquilo que a gente obteve. Já o conhecimento a gente tem base, a gente sabe do que está falando, e se alguém chegar para nos confrontar, a gente tem autoridade para falar: não, isso está certo, tem razão, está escrito lá e lá e lá e lá. Maravilhoso isso, mano. Isso olha, eu fico observando o quanto Deus usa aquele que permite ser usado por Deus. Verdade. A pessoa que entrega a sua vida no altar diante de Deus, Deus usa poderosamente. Está aqui o irmão Janderson, que tem entregado a sua vida. A gente consegue ver Deus na vida dele, né? Ele falou aqui agora há pouco que as pessoas dizem: você tem uma palavra pastoral, você tem um chamado para ser pastoral. Só para confirmar, varão, eu também vejo isso na sua vida. Amém. Deus ele vai te levar a lugares muito mais altos do que o irmão imagina, tá certo? Eu vejo isso na sua vida, varão. Eu recebo. E eu quero aproveitar o momento aqui, ainda não pedir para vocês, para compartilhar essa live, deixar o seu like, se inscrever no canal aí, meus irmãos. Compartilhe com seu tio, com a sua avó, com seu avô, com seu primo, com seu cachorro, com seu gato, com seu filho. O importante é que o Evangelho de Jesus seja semeado. Talvez alguém do seu lado está triste e possa ser abençoado, né? Alguém está em casa ali precisando de uma palavra, e às vezes essa palavra é hoje para eles, né? Ou então no dia de amanhã, outros dias continuar a live. Então compartilhe. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ajude o nosso irmão Marco Aurélio a semelhar, nosso irmão Diácono Marco Aurélio a cooperar, a compartilhar a palavra de Deus por esse mundão aí, né? Que o mundo precisa de Deus. E eu quero dizer para vocês, servir a Deus é bom, viu? Servir a Deus é melhor do que ter dinheiro, do que ter ouro, do que prata. É doído, o caminho é apertado, a porta é estreita, mas é bom porque a gente sabe o final dessa história, porque a palavra diz que o melhor não está no começo é difícil, o melhor está no final.
Então, se você que parou, volte a caminhar e continue até o final, porque no final você vai ver o que é melhor. Amém? Amém, glória a Deus. É isso aí, meu irmão. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, né? Vá lá no canal do YouTube, @Café Cristão 38, se inscreva no nosso canal, né? O nosso objetivo é levar a palavra de Deus. Então se inscreva, nos abençoe com você se inscrevendo no nosso canal, você está abençoando o nosso ministério. Aperte lá no sininho, né? Para que o YouTube também entenda que você quer receber os nossos vídeos. E para que o YouTube também mande para você, porque você curtindo e apertando o sininho, deixando o joinha lá como sinal de que gostei, toda vez que a gente tiver vídeo novo, né, o YouTube vai estar encaminhando para você. E também você vai também estar fazendo a obra de Deus, porque quando você nos segue, você compartilha, você indica, você diz, olha, tem um canal que é bênção nas nossas vidas, vai estar sempre trazendo uma palavra, pessoas usadas por Deus, assim como é o irmão Janderson, né? A gente quer isso, esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo não é ganhar seguidores, não é ganhar dinheiro, o nosso objetivo é alcançar almas. Então se inscreva neste canal, nos apoie nesse propósito que é salvar vidas através da palavra. Amém? Fica à vontade, varão. Fala para os telespectadores aí o que Deus colocou no seu coração. Fica à vontade. Amém, meus irmãos. Vamos fazer uma pequena leitura aqui, uma breve leitura no Evangelho de Jesus, segundo João escreveu, baseado no que tudo que nós falou aqui, e Deus já traz como evidência o que eu vou trazer aqui nesse dia. Eu quero estimular a sua fé. Estimular você a voltar a crer em Jesus, estimular você a servir Jesus de novo, porque no início da nossa caminhada, meus irmãos, a gente se cansa mesmo, a gente se frustra, a gente pode acabar caindo, a gente pode acabar tropeçando, só que Jesus, ele não vai deixar você por isso, e você não pode parar por isso. Estava conversando com o irmão ontem, depois do culto, ele falou que não queria aceitar Jesus agora, porque aí depois ele aceitava Jesus e aí pecava, e aí fazia isso e aquilo. Só que pode acontecer de você errar, de você pecar, de você falhar, mas você não pode deixar de caminhar, porque você tem que continuar caminhando, continuar crendo, porque Jesus, ele vai te aperfeiçoar, o Evangelho, ele vai te transformar. Vamos estar lendo o Evangelho de Jesus segundo João escreveu, no capítulo 19. O versículo é um pouco extenso do Evangelho de Jesus segundo João escreveu, capítulo 11, do versículo 19 ao 40, que diz a palavra do Senhor assim: E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. E ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em secreto a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está aqui, e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e o consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, e seguiram-no, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo:
Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, aos judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se credes, verás a glória de Deus. Queridos irmãos, nesse texto um pouco grande, um pouco extenso, que nós lemos no Evangelho de Jesus segundo João escreveu, no versículo 11, vamos ler aqui a história de Lázaro. Lázaro, que era irmão de Marta e Maria, e que também era amigo de Jesus. Jesus tinha uma relação constante com Marta, Maria e também com Lázaro. Vamos ver nesse texto que Marta e Maria mandam que os seus servos vá até Jesus chamar ele, porque Lázaro ainda estava enfermo. Só que, por causa da distância que existia entre onde Jesus estava e onde Marta estava, quando os servos de Marta e Maria chegaram a Jesus, provavelmente Lázaro já estava morto. E do tempo em que Jesus decidiu ir até chegar até Lázaro, já havia se passado 4 dias. Mas o que eu quero extrair desse texto aqui se encontra a partir do versículo 19, que fala: e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. O que acontece, meus irmãos e meus amigos? Temos que ter muito cuidado a quem nós vamos chorar a nossa dor. Temos que ter muito cuidado a quem deixamos chegar a nós para nos consolar. Temos que ter bastante cuidado a quem vamos lamentar as nossas dores e as nossas dificuldades, porque nem é todo tipo de pessoas que está preparada para nos consolar, nem é todo tipo de pessoa que está preparada para nos ajudar nos nossos momentos de tristeza e aflição. O interessante é o que Marta, ela diz para Jesus: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias, ou seja, Senhor, o corpo já está cheirando mal, já faz 4 dias que o nosso irmão já morreu, está morto, está em estado de putrefação, o nosso irmão, e já cheira mal. Mas por que Marta ela diz isso? Sabendo que Marta foi a mesma que enxugou os pés de Jesus com os cabelos. Marta foi a mesma que absorveu os ensinos de Jesus. O que aconteceu aqui é que as pessoas que chegaram para Marta sabia que Marta era amiga de Jesus e sabia que Jesus fazia milagre, assim como diz no versículo 36, disseram, pois, os judeus: vedes como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? As pessoas que estavam com Marta e Maria, as pessoas que estavam consolando ela, não foram as pessoas certas, as pessoas determinadas. O que aconteceu? Aquelas pessoas falavam: você não era amigo de Jesus e Jesus abandonou você. Você não servia a este Jesus que curava o cego, que abriu os olhos do cego e deixou você para trás. Não é esse o Jesus que você serve, que cura, que salva, que liberta, e agora deixou com que Lázaro, seu irmão, e que era amigo também dele, a morrer, a chegar a esse estado. Ele não podia ter vindo e chegado e curado a Lázaro e não deixado ele morrer. E é isso, muitas das vezes, que acontece na nossa vida, trazendo para os dias de hoje. Quando a gente chega no nosso momento de dificuldade, quando a gente chega no nosso momento de aflição, o inferno ele vem bombardeando a cada um de nós, de todos os lados,
dizendo: você não serve a Jesus? Você não é servo de Jesus? Você não pregava sobre Jesus, que esse Jesus cura, que esse Jesus liberta, que esse Jesus salva? O seu filho está aí na droga. O seu parente está no leito do hospital. Você está com essa aflição dentro do coração. Maria, fulano morreu, Bertano morreu. E cadê Jesus? Aonde Jesus está? O que Jesus está fazendo? Não é verdade, irmão Marco Aurélio? É verdade. O inferno bombardeia a gente quando a gente está passando pelo momento de aflição? A todo momento, varão. A todo momento. De todos os lados, meus irmãos, vem a afronta do inimigo. De todos os lados impõe-se a dúvida sobre a nossa fé que a gente tem no nosso Senhor Jesus Cristo. Cadê o Jesus que cura? Cadê o Jesus que salva? Cadê o Jesus que transforma? Você é crente, você é servo, tá desempregado. Você é crente, você é servo, está passando fome dentro de casa, não tem um alimento. Você é servo de Jesus, a igreja não chega até você. Você é servo de Jesus e seu filho pequeno, recém-nascido, morreu no leito do hospital. E acontece, meus irmãos, de todas essas flechas, de todas essas palavras e o bombardeio do inimigo atingir a nossa fé, atingir a nossa vida, atingir o nosso coração, porque nós não somos de ferro. Nós não somos super-heróis. Porque nós somos cristãos não significa que vamos passar por angústia ou tribulação. Mas eu quero dizer uma coisa para você: só verá quem crê. A promessa é para quem crê e não para quem duvida. Quem duvida não verá, mas se você crer, você vai enxergar. Eu muito me admiro de Paulo falando aos Timóteos no capítulo 1, versículo 8. Eu vou estar lendo para vocês aqui o que ele fala sobre Deus. 2 Timóteos capítulo 1, do versículo 8 ao 19. Olha o que Paulo vai dizer: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos e séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz e a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Olha só o versículo 2, que lindo: porque cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho do Evangelho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Olha só que lindo que Paulo fala, meus irmãos. Ele fala da aflição que aqueles que servem a Cristo, principalmente você que foi pastor, você que foi presbítero, você que foi evangelista, iria passar nessa terra. Mas só que o interessante de Paulo, diferente que havia em Paulo e que não há em nós, o que não há em nossa vida, Paulo sabia em quem ele tinha crido. Paulo fala: pois eu sei em quem eu tenho crido. Paulo ele conhecia, porque Paulo ele tinha um relacionamento com Deus. Paulo ele tinha um relacionamento com a palavra. E quando você tem um relacionamento constante com Deus e com a palavra, você começa a saber em quem você crê, quem é o Deus e que Jesus pode fazer. Você começa a entender que você vai sofrer, que você vai chorar, mas você sabe também o que está revelado no final para você. Eu posso trazer aqui para você um exemplo. Jó, irmão Marco Aurélio. Jó podia ter abandonado a Deus. Jó podia ter murmurado contra Deus. Só que mesmo assim, como Paulo, Jó ele sabia em que ele cria. Jó ele conhecia o Deus a que ele servia. Jó ele sabia o que Deus poderia fazer. Jó ele perdeu os filhos,
perdeu os animais, perdeu quase tudo. A mulher dele praticamente abandonou ele. Chegou os amigos de Jó e começou a apedrejar Jó, dizer que Jó estava em pecado, dizer para Jó confessar o seu pecado, para Jó confessar o seu erro. Mas olha o que Jó vai falar no capítulo 19, versículo 25 e 27. Olha só, interessante, vamos na Bíblia, porque eu gosto de Bíblia, trazer os versículos para vocês. Não só trazer aquilo que eu penso, mas trazer aquilo que a palavra ela diz. Jó capítulo 25. Jó capítulo 25. Deixa eu só voltar aqui, meus irmãos. Jó capítulo 19, versículo 25. Me confundi. Capítulo 19, versículo 25. Porque sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumido a minha pele, ainda a minha carne verei a Deus. Vou-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não os outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Na verdade que devereis dizer, porque perseguimos, pois a raiz da acusação se acha em mim. Olha o que Jó diz no 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó sabia, não conhecia o Deus dele. Jó tinha intimidade com o Deus dele. O que dizer também de Abacuque no versículo 3? Se o irmão quiser achar Abacuque, versículo 3, está lendo para nós, para participar juntamente com nós, não só receber, mas participar, porque você é vaso. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Abacuque. É um pouco difícil de achar porque é um livro pequeno. Você já acha, mano. Livro de Abacuque, capítulo 3. Acabei achando aqui, se o irmão quiser ler aqui, ó. Pode ler, varão, eu acompanho. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, que Abacuque diz. Aqui, para que os irmãos entendam, Abacuque recebe de Deus a profecia o que iria acontecer sobre o povo de Israel, o julgamento e o exército que ia vir sobre Israel. Mas Abacuque ele fala, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ou o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da malhada não sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação. Aleluia, meus irmãos. Forte, hein, varão? Todos esses versículos, meus irmãos, é para te impulsionar a crer, a conhecer o Deus que você serve. Talvez você esteja passando por uma dificuldade, uma tristeza, uma tribulação. Talvez você esteja passando por uma fase de depressão, uma crise de ansiedade. Talvez você tenha abandonado o ministério, a fé, porque algo aconteceu, uma tragédia dentro da tua casa, dentro da tua vida. Mas eu quero repetir para você, porque a promessa é para quem crê. Só verá quem crê, meus irmãos. Só verá Jesus descendo dos ares, com os céus, com seus anjos. Aquele que crê, que permanecer crendo até o fim. A palavra diz que aquele que permanecer até o fim será salvo, meus irmãos. Não se preocupa com o que está acontecendo no início. Não se preocupa com o que está acontecendo no meio, meu irmão. O melhor está no fim. Nós servimos um Deus que tem o controle do início, do começo ao fim. Ele nunca perde o seu controle, meus irmãos. Seja que nem Davi, meus irmãos, que fala no Salmos 23. Seja que nem Davi, que Davi fala no Salmo 23, meus irmãos. Vamos lá, para finalizar aqui juntamente conosco. Que Davi fala no Salmo 23. Olha o que Davi fala no Salmo 23.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolem. Olha só que lindo, meus irmãos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Você pode estar passando por momentos de aflição, momento de perca, momento de tristeza, pode estar enlutado, alguém da sua família pode estar no leito da UTI, ou até mesmo você passando por dificuldade dentro da sua casa, do seu lar, com seu filho. Mas ainda, meu irmão, que você passe pelo vale da sombra da morte, não tema, porque o Senhor a quem servimos e sabemos que servindo, Ele está com você, Ele está cuidando de vós, Ele não perdeu o controle da sua vida, Ele não perdeu o controle do seu ministério. E eu quero dizer para você que está afastado do Senhor, não adianta você correr, não adianta você fugir, porque você tem um chamado diante de Deus. E quem tem um chamado diante de Deus, Deus não desiste daqueles que têm chamado, meus irmãos. Deus vai mover o céu, a terra, vai mover tudo, vai movimentar tudo, meu irmão, para te salvar, para te trazer de volta para perto dele. Mas leva essa palavra para você. Não te hei dito que se creres verá a glória de Deus, meus irmãos. Então volte a crer, volte a acreditar, meus irmãos. Se você está passando por uma dificuldade, não esmoreça não. Não esmoreça não, volte a crer, volte a acreditar em Deus, porque você só irá ver, você só irá enxergar se você voltar a crer, meus irmãos, amém? Eu quero agradecer por essa oportunidade de trazer essa palavra de Deus, uma palavra curta, mas objetiva, porque eu sei, irmão Marco Aurélio, que muitas pessoas hoje em dia abandonaram a fé, ou abandonaram o Evangelho, porque não crê mais, não consegue mais crer. São tantas coisas, tantos bombardeios do inimigo que vem contra a vida, principalmente no momento de dificuldade. Foi assim que aconteceu com Jesus no deserto. Jesus no primeiro dia Satanás não veio, no segundo dia Satanás não veio. Quando chegou nos 40 dias que Jesus sentiu fome, ou seja, no momento de necessidade, Satanás ele apareceu para Jesus para confrontar Jesus. Então sempre, meus irmãos, no momento de dificuldade, Satanás ele vai aparecer sim para você. Ele não vai aparecer quando tiver tudo bem, mas se você crer, você verá a glória de Deus se manifesta em sua vida. No momento de fraqueza, né, Varão? No momento de fraqueza. Quando Jesus estava mais debilitado ali, que já tinha chegado ali como homem, né? Porque Jesus ele se fez 100% homem. Ele viveu, mesmo sendo Deus, ele viveu 100% homem. E como homem, todo homem tem um limite. Hoje em dia as pessoas eles não têm suportado nem um dia, imagina 40. Não é? Então, quando Jesus tinha entrado no seu limite, ali, o diabo ele veio para tentar a Jesus. A Bíblia fala que ele teve fome, né? Então teve uma necessidade física. Então o diabo hoje em dia ele trabalha dessa forma. Maneira. Você, enquanto tá tudo indo bem na sua vida, ele não vai te provar. Não. E se ele te provar, o diabo ele é desde a fundação do mundo. Então, quem conhece o homem melhor? Um psicólogo? Um terapeuta? Quem conhece o homem melhor que o homem na terra é o próprio diabo, varão, porque ele viu o homem ser criado. Ele estava lá quando o homem pecou. Na verdade, ele influenciou o homem a pecar. E ele age desde o começo do mesmo jeito até hoje. O que aconteceu? Como eu falei para vocês aqui, momento de dificuldade, momento de aflição, de dificuldade, ele apareceu. E qual é a maneira que ele usa para confrontar? Concernente àquilo que a gente crê e aquilo que a gente conhece sobre Deus. E o que a gente precisa naquele momento. Que a gente precisa. Como ele chegou para Eva? Ele chegou para Eva perguntando concernente à palavra que Eva sabia. Ele chegou perguntando... Ele usou as palavras de Deus, né? Ele usou as palavras de Deus para saber como era o conhecimento, ou seja, qual era a teologia, o conhecimento teológico que Eva tinha sobre Deus. E Eva ela desvalorizou a palavra, por isso não se lembrou totalmente do que Deus falou. E o que ela pegou? Não se lembrou totalmente, ela pegou e acrescentou aquilo que Deus não tinha falado.
E Satanás se aproveitando em si, ele falou, ela não sabe. Ela não tem certeza do que está falando, então eu vou jogar uma mentiria coberta de verdade, ela vai cair, eu vou pegar ela. E hoje é a mesma coisa que acontece, assim como aconteceu com Marta e Maria, no momento de dificuldade, as pessoas que estavam consolando ela começaram a bombardilhar, você não serve a Jesus, não é esse Jesus que cura, e por que ele não fez isso em você? Ou seja, confrontando a fé deles, confrontando o conhecimento deles. E eles deixou ser alcançado para Jesus, ele foi fazer da mesma maneira. Chegou no momento de dificuldade de Jesus, Jesus teve uma necessidade física, e ele chegou, se tu não é filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. Só que com Jesus foi diferente. Com Jesus sabia, que nem eu falei, a diferença do conhecimento para a sabedoria. Jesus, ele é a própria sabedoria. Então Jesus, sendo a própria sabedoria, falou, não, Satanás, mas também está escrito lá assim. Você sabe, mas eu sei mais do que você. Jesus é maravilhoso, né, meu irmão? É maravilhoso. E assim, meu irmão, aqui hoje o pregador, né, nosso irmão e cooperador, teólogo, profeta e futuro pastor, Janderson. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, né? Obrigado mais uma vez pela sua ilustre presença, por estar nos honrando com a sua presença. Espero que o irmão volte outras vezes para estar nos ajudando neste projeto, para estar levando uma palavra, né, aos irmãos que necessitam ouvir, né, a palavra de Deus, porque o povo tem sede, varão, da palavra de Deus. E hoje em dia a gente tem vivido dias que as pessoas têm se acovardado de levar a palavra a quem necessita. Então, eu quero agradecer ao irmão por essa maravilhosa palavra que o irmão trouxe hoje aqui, né? Por esse bate-papo que nós tivemos aqui hoje, né? Quero pedir a você, né, que nos siga nas nossas redes sociais, que se inscreva lá no nosso canal do YouTube, @Café Cristão 38, e também nos siga nas nossas redes sociais, Café Cristão 38, mas se você procurar lá por Café Cristão 38, você vai nos achar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, permaneça nesta fé, meu irmão. Cristo é o único caminho. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida. Valeu!